Mas então o senhor está ensinando para a gente mais uma coisa nova aqui, que não parece que quanto mais a gente vai se elevando, mais trabalho a gente tem. É mais trabalho. Falando ainda de descer no umbral, é como se fosse um espírito elevado, mas que tem uma casca como se fosse fraca, como uma casca de ovo. Ele não pode descer num nível muito baixo, porque essa casca se quebra. Tem outros que descem. Aí ele eleva. Aí vem o resgate. Não, essa parte pulou aqui. Como é que é? Então, depois que ele desce... O espírito evoluído, os mestres, na hora de descer, eles são de uma energia tão límpida, sutil, que eles são como uma casca de ovo. O perispírito deles. Então ele não suporta uma densidade, porque essa casca de ovo se quebra. Então descem os Exu, os capangueiros, os trabalhadores, os obreiros, descem até os pontos mais inferiores para trazer no nível. É nível mesmo, filho. Como eu não consigo descer até o primeiro andar, mas eu consigo descer até o sétimo. Do sétimo para baixo, quem desce são os 6 que estão na densidade daquilo. É assim que funciona. Então a gente pode usar uma analogia, uma comparação, Pai Joaquim, do mergulhador. A gente sem as aparelhagens por cima do nosso corpo, desceu, já afoga já. O que está embaixo é como o que está em cima. Se esse exemplo que você entendeu, é porque é muito parecido. É na hora de descer. No umbral, é assim, é por nível. E na hora que a gente desce, explica para mim se é assim também desse lado aí, Pai Joaquim. Na hora que a gente desce no mar, a gente aprende que mesmo com as aparelhagens, não pode descer numa linha reta, tem que descer horizontalmente, devagarinho, assim, ó, para você ir se adaptando. Porque se descer reto, estoura do mesmo jeito o ouvido. É assim. Quem desce mais para baixo são os mais adaptados. Por isso que não é de uma vez só, né, filho? Sempre por isso que é preparado. Tem como que fosse aquele... São hordas. São hordas preparadas que vão descer. É que nem as armas mesmo. Você está respeitando e vai descendo até ter o resultado. O Pai Joaquim, a gente ouve falar que no espiritismo, que no umbral, às vezes eles usam animais para auxiliar o trabalho que eles fazem por lá. E aí os animais eles ajudam comendo ou dissipando as formas pensamento. Vocês trabalham com animal também? Os dois bichos que é muito usado são o lobo e os cachorros bravos também, mas assim, são os lobo negro, e é usado muito a serpente. Esses dois animais têm a capacidade de devorar todo tipo de chamado miasma. Então eles conseguem, é como se fosse um bando de urubu que vem desmanchar as coisas, as carnes pútridas. Eles vêm dilacerar, mas eles têm essa capacidade, a energia do lobo. O corvo também consegue fazer isso. A energia do corvo preto, a energia do lobo, a energia da serpente. E consegue entrar nessas densidades e consegue dissipar. E esses animais, o senhor já passou perto de um? Eu passo, filho. São formas de pensamento que são plasmadas na Terra sob a forma daquele animal. Porque, às vezes, até aqueles que estão lá no umbral, vão respeitar só o que for a última mensagem, a última memória que ele tiver tido.
Então, se aparecer um fantasma de uma cobra, ele não vai aceitar, mas se aparecer uma cobra, ele vai entender, porque ele não sabe se ele está lá ou se ele está aqui. Você entendeu? Se o rapaz ele está no umbral, daí ele vê uma forma pensamento, ele não vai conseguir ler a memória naquela forma pensamento. Ele não tem evolução para isso. Como? Ele não, o que está lá no umbral não tem evolução para entender o que é uma forma pensamento. Então, é um pensamento que já é direcionado pelos grandes magos, inclusive pelos grandes pajé, rezador, mão de cura. Esses bichos são mandados lá para baixo, sob essa forma. São espíritos que tomam essa forma, chamado também de mamaé, os pacauá. Eles são mandados para lá para tomar essa forma para poder ser respeitado e entendido pelos outros. Agora que eu entendi. Então eles são no mundo espiritual o que os elementais são aqui para a gente. É isso. É isso. Mais condensado e mandado pelos feiticeiros bons, né? É tudo uma corrente só, filho. Se tivesse que explicar para você, quando esse meu cavalo entrou nesse caminho de xamanismo, ele não sabia que esse caminho de xamanismo era muito mais grande do que a Umbanda. A Umbanda ela está dentro do xamanismo, mas a Umbanda não trabalha com o animal diretamente. Já esse negócio de xamanismo trabalha com Umbanda e trabalha com os animais também, e com as plantas, e com tantas plantas de cura, tantas plantas de poder. Então, é tudo uma integração, né, filho? Nossa. E nada é inútil no universo. Nada. Ô, Pai Joaquim, o senhor me despertou uma curiosidade para eu fazer uma pergunta aqui. Como o senhor trouxe essa ideia de xamã aí. A gente tem, cada pessoa tem, por acaso, um animal, eu não sei como é que chama isso, um animal... Animal de poder. Isso, animal de poder. É verdade isso? Todas as pessoas têm. Agora, não é todas as pessoas que querem enxergar. Às vezes uma pessoa gosta tanto de cavalo que ela cria cavalo, mas ela não sabe que o animal de poder dela é o cavalo. Mas ela gosta, é como se fosse o irmão dela. Então, muita gente não tem conhecimento, mas tem a lembrança que fica dentro da memória espiritual da pessoa. Mas são grandes companheiros. Então, esse animal de poder é o que a gente poderia chamar de elemental do mundo espiritual que se identifica com a nossa energia. É identificado e é mandado, é como se fosse uma arma companheira do X. Eita, coisa boa. É um anjo bichinho. E o senhor consegue saber qual que é o do Fernando? Isso já tem. Ele é tartaruga, a serpente, né, filho? Ele tem o tigre branco dele, ele tem 3? Tem vários. A pessoa quando mexe mais com o xamanismo, ela vai tendo... Vocês não têm esse negócio de... às vezes é filho de Oxóssi com Oxum, com Iemanjá? Entendi. São muitos bichos. Tem um acoplamento espiritual dos animais. Então, por que o forte dele mesmo é a tartaruga? Que bonitinho. A tartaruga é a mãe da terra. Ela representa... As placas dela representam a antiguidade de toda a terra. Ela é um bicho que não tem nada de orgulho, porque para poder comer uma frutinha que cai da árvore, ela tem que esperar a árvore derrubar aquela jabuticaba para ela comer às vezes, uma pitanga. E ela está sempre virada para baixo mesmo, humildade mesmo. Ela carrega nas costas todo o peso do mundo. Então a representação da tartaruga é essa, da humildade, sustentação, saber se fechar na hora certa. Então, mas a pessoa quando faz um trabalho xamânico vai ser feito. Vários animais vão chegando na coroa dela. Existe um animal de poder, um animal xamânico, de poder da pessoa, e existem também os outros animais, que são como se fosse um acoplamento
Tem o animal dourado, o animal negro, o animal de voar, é o animal alado. Então ele tem o tigre, ele tem o boi, e ele também tem a coruja branca. Olha. É serpente também, vorta, né? Traz a tartaruga. É como se são todos esses animais, todos eles são ele. Então, tem um que é mais dominante e o resto, eles estão em volta por... Como braço e perna. Mas é porque eles representam vibrações com as quais ele trabalha. São as cascas proteção, as armaduras dele. Eita. E